Olá, doutor Marcos. Olá, como está? Satisfação em revê-lo. Prazer imenso estar com você, Paulo. Paulo, muito bom, viu? Prazer é meu. E eu já quero aqui me desculpar publicamente para nossa plateia, que eu vou te chamar de Marcos Fleury, porque Por tu, assim favor, não me como chame eu, de doutor. isso mesmo. Então, eu vou te chamar ao longo da live de Marcos Fleury. O Marcos Fleury é um psicólogo inscrito no CRP da nona região sobre o número 4.575, né, Marcos? Isso. É uma live especial hoje, porque o Marcos tem um programa de televisão chamado No Divã, no canal Metropolitano de Notícias lá em Goiânia, né? O canal 524 da NET, tá certo? Tá bem, correto. Então é uma participação muito especial, porque o Marcos tem experiência para as câmeras e para os públicos, né? E tirando a brincadeira de lado, é pós-graduando em psicologia hospitalar pelo Instituto Albert Einstein. E Marcos, o tema da nossa conversa de hoje é a ansiedade, né? E eu queria começar esse nosso papo de hoje falando que a ansiedade, ela sempre esteve presente no nosso cotidiano, né? Desde sempre. Ela não é uma coisa que acontece só pela pandemia, mas a gente percebe que tem se falado bastante na ansiedade por causa da pandemia. Existe um comparativo, uma métrica que compare ou que relacione se a ansiedade é maior ou menor pós ou pré-pandemia? E com isso eu te dou as boas-vindas à nossa live de hoje com essa pergunta. Muito, muito obrigado. É uma satisfação ser parceiro da Pling Soluções Digitais e que tem feito muita diferença aí no nosso trabalho, tá, em relação às redes sociais. Então, a equipe toda da Pling está de parabéns. Bom, Obrigado. nós temos que considerar que há muito tempo a sociedade se deparava, sabe, frente a si de forma clara, com a questão da ansiedade. Nós temos que pensar no seguinte: antes da pandemia, antes da pandemia, nós estávamos imersos a um contexto de uma busca contínua por estética, pela ditadura da beleza, pela ditadura da prosperidade, e muitas vezes nós não parávamos para pensar nos nossos problemas. A solução muitas vezes era: vou pescar, ou vou à praia, ou vou me divertir, sabe? Porém, entretanto, quando retornava lá, continuava a ansiedade estava lá. E nós pegamos os parâmetros aí relacionados à ansiedade desde 2015, nós pensamos que na época, em 2015, durante uma recessão econômica gravíssima, de 4 a 6% dos nossos trabalhadores afastaram-se das suas funções em virtude da ansiedade. É um número considerável. É um número Verdade. considerável. Isso antes da pandemia, isso em 2015. E aí nós temos que fazer uma elaboração em relação à questão da ansiedade, antes e pós a pandemia. O que nós fizemos e o que nós temos que fazer? Se nós houvéssemos feito lá atrás, desde o ano 2015, desde o ano 2000, tivéssemos propostas, políticas públicas, porque é uma questão de política pública. Sabe? Claro. Quando você considera que nós temos aí em torno de 18 a 19 milhões de pessoas antes da pandemia apresentando quadros ansiogênicos, é algo que nos assusta muito, 9,6% da população brasileira. E aí nós pensamos: se antes da pandemia havia esse número assustador, 18,6 milhões de pessoas, de brasileiros, tá, extremamente ansiosos, sofrendo de transtornos de ansiedade, hoje, pós-pandemia, nós temos 26 milhões. Sabe? Nós temos 26 milhões, um número. E assim, isso são estimativas, não é? Porque todos os 213 milhões de brasileiros apresentam, sim, algum sintoma de ansiedade. Claro, em Isso menor nós, ou maior escala, todos estão sofrendo e gerando. e isso Concordo? nós precisamos trabalhar sempre, sabe? Renovando a nossa proposta em relação ao problema. O problema existe, ele está aí, nós precisamos encontrar um caminho. E agora eu te pergunto: qual é o caminho que você tem buscado para a sua ansiedade?
Eu, Porque nós não Paulo. podemos, porque nós não podemos apenas ficar esperando políticas públicas, sendo Verdade. que existem hoje inúmeros profissionais em psicologia, inúmeros programas de profissionais de psicologia que buscam atender as pessoas, as escolas, as clínicas escola, elas estão aí, sabe? Então o brasileiro precisa ter o hábito em ir ao psicólogo como ele vai ao odontólogo. Isso Sabe? mesmo. A pessoa tem a dor de dente, a primeira coisa que faz é ir no dentista. Só Ir que ao o odontólogo. contrário, só que o contrário não é verdadeiro. A pessoa se sente angustiada ou ansiosa ou com depressão e ela não procura um psicólogo. É impressionante como existe esse tabu das pessoas talvez acreditarem que psicólogo é uma coisa para, como antigamente se dizia, que era uma coisa para louco ou coisa do tipo, e não é. Né? Não, Deveria não, ser não, um não. trato tão normal como ir ao dentista, como ir ao nutricionista, como fazer exercício. Eu costumo dizer que o louco é bem resolvido. Louco é aquele cara que sabe do seu problema e ele vive a sua loucura e procura mediar o seu transtorno, sempre buscando um psiquiatra, buscando um suporte ou psiquiatra ou psicoterapeuta. Tá? Agora, o neurótico, o problema é que o neurótico ele tem sempre uma esquiva. Nós, neuróticos, sempre nos esquivamos, sempre buscamos, sabe, soluções mágicas para um problema que ele continua interno. Ah, eu vou mudar o meu comportamento. Que bacana. Mudar o comportamento em relação a diversas situações é um caminho excelente. Mas eu quero te perguntar, você mudou o seu comportamento, mas e a causa? Onde é que essa causa se encontra? Sabe? Onde é que ela se encontra? Como é que ela foi formada? Onde foi formado esse trauma? Aonde que essa ansiedade iniciou-se? Qual foi o processo desencadeador, sabe, desse distúrbio tão delicado que mexe tanto com a gente? Ou seja, é Hoje, preciso que a pessoa tenha consciência de que ela precisa cavocar no seu jardim, né, para fazer uma analogia que um psicólogo que faz parte da nossa comunidade também, o Dr. Franklin, sempre menciona, que a nossa alma ela não deixa de ser analogicamente comparável a um jardim, e se a gente cuida só das flores, né, se cuida só de podar a flor e não cuida da raiz do problema, a gente não está resolvendo de fato o problema. Né? e é aí que a gente tem três regrinhas. Eu não gosto muito de regrinhas, não, sabe? Eu gosto de quebrar todas, mas existem três parâmetros que são bons, sabe? Que são interessantes. Como é que nós estamos nos organizando em relação aos nossos conflitos internos? Como é que nós estamos nos organizando em relação à nossa ansiedade? Você já parou para pensar, colocar no papel, uma folha de papel, parar, espera aí um pouquinho. Qual é a minha ansiedade? Medo. Medo excessivo. Você coloca medo excessivo. Mas medo a quê, de quê e por quê? Se nós nos organizarmos e fizermos planejar uma leitura estruturada daquilo que realmente nos perturba, que nos incomoda, do que nos afasta muitas vezes das relações sociais, nós estamos falando de transtorno. O transtorno tem 9 situações que precisam ser avaliadas. Certo? Então, se nós observarmos o que está nos afastando, ou nos afastando socialmente, ou nos afastando de nós mesmos, ou nos aproximando tanto apenas das nossas dores e do que das nossas perspectivas de transformação. Então, pensem bem, organizar, fortalecer-se em relação a isso. Se você conhece a causa, se você conhece a situação, busque organizar-se e fortalecer-se. E o terceiro é dispor-se sempre a uma mudança. Mas para mudar, nós precisamos de uma mão, estender as nossas mãos para outras mãos que sempre estão estendidas para nos apoiar e nos redirecionar em relação à excelência da vida. Porque a vida é excelente. Excelente, Nós verdade. nós nos esquecemos da excelência essencial e fomos buscar a excelência material. Então nós saímos da grandiosidade do ser para mesquinharia Do ter. do ter. Então Isso nós nos mesmo. abandonamos desse caminho do ter e nós perdemos a nossa identidade. Nós somos o dinheiro,
nós somos o dólar, nós somos o Bitcoin, nós somos a puta tá em alta agora, né? É moda, cursos de bolsa, cursos daquilo, você vai ser rico, vai ser milionário. Tá, você pode ser milionário, mas se você for miserável, não precisa nada. O seu dinheiro não vai comprar, jamais. Não, jamais ele vai trazer para a sombra da felicidade, a sombra do prazer, a sombra em saber lidar com seus pensamentos e saber trabalhá-los de forma a que faça com que você sinta-se cada vez melhor e repleto daquilo que é a grandiosidade existencial. Se E nós até porque, perdemos pegando esse gancho, né, Marcos, a língua portuguesa ela tem alguns truques, né? Ninguém, ninguém é milhões, as pessoas têm milhões, né? A pessoa tem dinheiro, a pessoa não é dinheiro. Né? Então, se as pessoas se derem conta de que o ser é muito mais importante do que o ter, elas começam a dar um primeiro passo rumo à recuperação da sua sanidade, né? Elas, como tu mencionaste no início da nossa conversa, elas começam a se afastar um pouco dessa ditadura da beleza, dessa ditadura do dinheiro, né? E passam claro, a viver mais dentro daquilo que é a normalidade, o ser e não ter. Né? isso é nesse sentido. Agora, nós temos que aprender a trabalhar em relação à ansiedade. Quais são os pensamentos que nos aproximam sempre, que nos escraviza e nos aprisiona nesse Hades, nesse inferno existencial? Porque a ansiedade patológica, ela é um inferno existencial. Ela é algo que o faz viver continuamente uma situação a qual você não consegue sair daquela cadeia do medo, daquela cadeia do pavor de algo que possivelmente não vai acontecer. Se você pegar 99% dos seus pensamentos, dos seus gêneros, olha, talvez nenhum por cento aconteça. Seus pensamentos antecipatórios, sabe? Os seus terrores, os seus medos, eles não vão acontecer. Eles só, se caso você se proteja, caso você tem que se proteger, você tem que proteger a sua psique, tem que proteger os seus pensamentos, saber calar os seus pensamentos, dar um choque de realidade nos seus pensamentos, para que eles não o atormentem tanto assim. Eu gosto muito do Augusto Cury, eu sei que muitas pessoas não gostam, mas eu admiro bastante. Eu também, é um grande autor, né? E ajuda muitas Nós pessoas, tivemos, né? nós tivemos em 1900, vou fazer as contas, 1996, é uma proximidade muito grande. E estamos aí em contato, sempre próximos, até 2012. Não se preocupe, tem um cachorro. E, por sinal, chama-se Nietzsche. Nietzsche. Então, é Nietzsche. Então, nós tínhamos um contato permanente. Então, o Augusto falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte, que existem 3 situações também que fazem com que você se reorganize. Criticar os seus pensamentos, duvide dos seus pensamentos, critique esses pensamentos e determine mudanças. É mais ou menos aquela postura do organizar-se, fortalecer-se E e mudar. mudar. Sabe? Critique seus pensamentos, esses pensamentos que às vezes vêm, de onde eles vêm? Qual é a associação, qual é o nascedouro desses pensamentos? Então você tem que detectar, porque nós trazemos muitas vezes ansiedade desde da nossa vida intrauterina. Nós temos situações que vão gerando e nós vamos crescendo com barulhos, com sustos, com hormônio, mudanças hormonais e que nos altera por completo. Então nós temos que saber onde está a causa. Você precisa descobrir a causa, porque a grande causa da existência é você. E se você não souber a sua grande causa em relação às suas angústias, como você vai ter essa excelência perante a grandiosidade da vida? Verdade. Então, Marcos, eu tô ouvindo um pouquinho de chiado, eu não sei se é no meu áudio ou é no seu. Você me ouve perfeitamente? Eu vou fazer um jogo da transferência, eu vou dizer que é do seu. Mas você me ouve com algum chiado ou me ouve perfeitamente? De vez em quando, um leve chiado.
Tá? Porque eu lhe ouço de uma forma quase que permanentemente, como se estivesse cortando o áudio. Não sei se os nossos ouvintes aqui também estão passando por esse mesmo problema. Se alguém puder fazer algum Põe um comentário aí. oizinho para nós aí, põe um dedinho para nós aí. Mas agora aqui, ó, uma coisa. A gente falou um pouco sobre ansiedade, né? Eu acho super importante essa dimensão do organizar, fortalecer e mudar, né? Um negócio bárbaro. Principalmente essa perspectiva da, da organização, né? Da pessoa parar, se permitir um momento onde ela pega um pedaço de papel e uma caneta e escreve aquilo que está fazendo mal para ela, né? Eu acho que essa organização que o senhor traz é muito importante. Agora eu pergunto, como a pessoa sabe se a ansiedade que ela está passando está dentro da normalidade? Afinal, a gente sabe que a ansiedade faz sim parte da vida e é uma coisa normal, ou se aquilo já entrou na fase de virar um transtorno. Quais são as dicas que a gente pode dar para as pessoas se identificarem isso, Marcos? Nós temos que pensar que a ansiedade é algo que todo mundo tem. Você vai fazer uma prova. Dias antes você fica ansioso. É um processo natural próprio da ansiedade. Você vai fazer uma viagem. É um processo próprio. Você vai realizar alguma tarefa. É óbvio que tudo aquilo que muda as nossas rotinas, que nos inclui tarefas de responsabilidade, nos trazem alguma ansiedade. Agora, quando essas tarefas se vão, quando essas responsabilidades e obrigações, elas também se esvaem, e esse sentimento continua, aí então já é um distúrbio patológico. Então, já são sinais que o analisando apresenta, né, que pode realmente adentrar no campo da algo que é patológico. Aquilo que muda a minha vida, que me deixa continuamente, excessivamente preocupado com uma situação. Muitas vezes situações são essas que nós não podemos mudar repentinamente. Nós temos hoje inúmeras situações nas nossas vidas, principalmente no Brasil, vamos tratar do hoje. Sim. Situações que nós não podemos mudar. Perfeito. Mas nós temos que nos preparar e nós temos que garantir a nossa saúde emocional de forma com que consigamos lidar com essas adversidades, com essas intempéries e saibamos não ser afetados pelas mesmas. Tá. Nós temos aí, lamentavelmente, a Covid-19 como o mundo inteiro tem. Sim. Não é? Uma preocupação global. Isso já é uma ansiedade, é um transtorno ansioso. Porque nós estamos frente a uma situação, mas nós precisamos aprender a lidar com essa situação e nós não temos como mudar o quadro. Nós podemos apenas mudar o quadro nos precavendo e recorrendo aos protocolos sanitários, garantindo-nos o quê? Uma saúde, uma sobrevida diante da situação e realmente viver essa sobrevida de forma plena. Tá? Agora, a partir do momento que essa ansiedade começa a transformar o seu dia, você pega uma criança, por exemplo, vamos lá na criança. A criança vai para a escola, certo? Ela chega diante dos coleguinhas, muitas vezes os coleguinhas tentam se comunicar com ela, ela não consegue se comunicar com as crianças. Isso é um sinal que a criança tem uma ansiedade muito grande, né? Mutismo, sabe? Ela não consegue se estabelecer em relação aos outros, tá? E não consegue estabelecer. Isso é uma causa de sofrimento muito grande. Sim. Uma causa de sofrimento muito grande. Então, nós temos que observar múltiplos aspectos das ansiedades, das fobias, da fobia social e o transtorno de estresse pós-traumático. Agora uma pergunta, só para pegar o gancho das crianças, né? Existe, é uma pergunta que, para a gente organizar o tema aqui, existe uma idade a partir da qual a gente tem ansiedade? Porque assim tem um mito, criança não sofre de transtorno de ansiedade. A ansiedade manifestada no meu filho talvez seja uma coisa normal de criança. É bem assim? Ou a gente tem que estar muito esperto porque pode significar um transtorno fora da normalidade, mesmo numa criança, a questão da ansiedade?
desde que o Freud estabeleceu o desenvolvimento, o desenvolvimento das etapas da criança, o ponto sexual, que o Freud bem chamava, a partir da fase oral, nós passamos a ter uma percepção do mundo. Se essa percepção for algo que nos traga angústia, que nos traga sofrimento, que nos traga dissabores, que nos traga uma certa aversão em relação ao que nós estamos sofrendo, sim, a ansiedade começa a se estabelecer. De repente, uma família briga continuamente, não preserva as crianças, ou então tem condutas inadequadas em relação a essas crianças, ou as expõe em ambientes que não são apropriados da infância, obviamente essa criança vai desenvolver quadros de ansiedade, principalmente outros quadros também, e nos leva a pensar muito em relação ao futuro das mesmas. Sim. E aí eu lhe pergunto, quando é que o pai ou a mãe devem se preocupar ao ponto de levar uma criança a um psicólogo? Assim, qual é existe um sintoma, assim, quando é que o pai e a mãe percebem que, nossa, está na hora, isso aqui está na hora de levar para um psicólogo para nos ajudar? Olha, essa pergunta é maravilhosa. Maravilhosa porque muitas vezes os pais me ligam e falam assim, olha, eu estou levando meu filho aí para você dar uma olhada. Não, antes, eu quero que você... Muito bom. Sabe? Antes da criança, existe uma razão muito forte, a qual ela estabelece um comportamento. Nós precisamos investigar isso porque muitas vezes fica muito mais fácil transferir para a criança uma situação a qual nós próprios, como pais, podemos revertê-la se nós mudarmos o nosso comportamento e a forma em conduzir o âmbito familiar. Perfeito. Mas a terapia para a infância ela é muito necessária. É necessário que nós observemos, principalmente neste mundo extremamente competitivo, nós tenhamos cuidado em não inserir os nossos filhos na nossa neurose de competitividade. Essa neurose é nossa, não é deles. Eles não têm que competir, eles têm que interagir, eles têm que conviver entre si, eles precisam aprender uns com os outros, eles precisam criar um laço social muito grande para que amanhã possam reverter todo esse quadro neurótico que existe aí e possam ser felizes. Ah, felicidade não existe. Existem momentos bons. Esse bordão de momentos felizes, eu escuto desde criança, entendeu? Mas isso aí é algo, sim, felicidade existe. Felicidade existe. Felicidade precisa ser exercitada nos pequenos detalhes da vida. Você precisa aprender a contemplar nos pequenos detalhes da vida situações que traga para dentro a grandiosidade do universo. Quando nós fazemos isso, nós começamos a nos transformar. E os pais precisam se transformar. Os pais precisam parar desse jogo maluco, desse jogo completamente paranoico, sabe? Em correr atrás da riqueza, porque a pobreza também está atrás. Então, vira uma neurose, sabe? Com sentimentos persecutórios, a pobreza tá atrás de mim, eu estou atrás da riqueza. Então, já é uma coisa muito, sabe, muito distoante para a criança. A criança é muito simples. Claro, a criança não entende isso. Dentro da Não, simplicidade como ela enxerga o mundo, isso ela não consegue digerir essa loucura, né? Essa verdadeira loucura que é o pensamento do adulto que ela não digere, mas ela sofre. sofre, Porque com certeza. ela não quer competir, ela não quer ser melhor que o amiguinho, ela não quer ser melhor que o colega, ela quer conviver, quer crescer, quer interagir, quer socializar, sabe? Isso é imprescindível. Nós precisamos respeitar as crianças nas suas etapas e assumir as nossas responsabilidades de adultos, não transferindo a elas a doença que a gente não quer ter. Muitas vezes, vou transferir para ela, fica mais fácil. Então eu estou bem, mas meu filho tem um problema sério, meu filho é TDAH, tá é ótimo, é super em alta também, né? TDAH, Sim. sabe? E eu preciso dar uma Ritalina para ele. Não, você não precisa dar Ritalina, você precisa simplesmente deixar de ser isso. Sabe? Você precisa parar e pensar que se você tem um filho, você tem que interagir, socializar, você tem que brincar com ele, sentar no chão, soltar a pipa,
você tem que andar no parque. Sim, tem remédios muito melhores que a Ritalina e que não precisam ser comprados, que é o amor, a atenção, o carinho, a proximidade, o afeto, né? Porque o grito muitas vezes da hiperatividade, o desespero da hiperatividade, é um grito de socorro, socorro, por favor, eu estou aqui, eu preciso de serviço. E a criança entra nesse ritmo e entra num processo de ansiedade, porque continuamente ele não sai daquele, ele está sempre querendo ser notado, visto, observado, claro. Ah, existe o TDAH, existe a medicação adequada para casos bem diagnosticados, bem diferenciados, existe também. Claro que Sabe? sim. Isso aí. Tem que, nós temos que observar bastante, bastante. E, Marcos, me diz uma coisa, a gente estava falando lá antes, no início, lá, que em torno de 10%, 9,6% da população brasileira está sofrendo de algum transtorno de ansiedade, certo? Antes da pandemia, Antes da pandemia, pois não. 2019. E aí, o que eu me pego me perguntando assim, já falei sobre isso com alguns colegas seus. Claro que a pior consequência da pandemia da Covid-19 ainda são as mortes e as doenças sérias que ela inflige nas pessoas, né? Hospitais lotados, pessoas morrendo, pessoas ficando debilitadas, etc. Mas também é um pouco, e não é nem ser esperançoso, é ser um pouco realista. A gente sabe que isso vai acabar, né? Que mais cedo ou mais tarde, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano, essa parte aguda da crise do Covid vai se resolver no mundo. Só que eu vejo poucas pessoas falando sobre a segunda grande onda, e aí, parafraseando que eles gostam muito de falar em ondas da Covid, né? A segunda grande onda de adoecimento coletivo da sociedade, a segunda grande pandemia, será uma pandemia de saúde mental. Porque todo mundo vive atualmente apontamentos fortes, geradores de ansiedade, são os amigos que morrem, é o jornal que fala só sobre morte, sobre óbitos, e não estou aqui fazendo uma crítica ao jornalismo, acho que tem que divulgar mesmo. Mas quando é que será que a população, a sociedade, os governos vão se dar conta de que existe um potencial muito grande de um problema de saúde coletiva relacionado aos transtornos mentais que estão e serão cada vez mais agravados por causa da pandemia? E é justamente isso que nós nos preocupamos bastante, porque essa análise que nós fazemos dentro da pandemia de 2019, nós tínhamos 9,8% da população, 9,6% da população apresentando sinais e sintomas de ansiedade. Já em um ano, 2 anos, esse quadro de 9,6 aumentou em 40%. Ou seja, nós temos 20 e tantos milhões de brasileiros imersos a uma ansiedade tremenda. Isso são números. Agora, eu penso, todos nós temos medo. Esse medo em contrair o Covid, ele é real? É real. Esse medo em, de repente, infectar o parente é real? É extremamente real, tem que ser observado, não é? Então, aí que está. Será que quando é que os nossos gestores irão se atentar que essa crise da pandemia, como você muito bem disse, vai criar uma outra pandemia que vai ser a maior de todas as pandemias em relação à saúde mental. Isso mesmo. Não é? E nós temos uma situação, e como é que nós vamos tratar essas pessoas? Sabe? Quais são os caminhos? Quais são as soluções, sabe, que nós vamos oferecer a essas pessoas? Quais são as políticas públicas? Existem aí políticas públicas de assistência da saúde mental. Os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Isso. Mas, futuramente, esses CAPs vão conseguir atender a toda essa demanda? Pois é. Eu também. Você entra no hospital hoje, como eu convivo em hospitais, você se depara com quadros assustadores, porque a gente, muitas vezes, ou escuta falar só na linha de frente, o médico, o fulano, o doutor, papá, muito bacana, realmente estão
grandes profissionais que estão na linha de frente. Mas nós temos que atentar também que nesse quadro todo existem aí os técnicos de enfermagem, existem aqueles que são invisíveis, são eles empurram a vida e ninguém os vê, que são os banqueiros. Existem os recepcionistas, existem os porteiros, existem os condutores das ambulâncias, e Isso. existem aqueles que fogem aos nossos olhos porque eles estão sempre dentro de salas, fazendo uma contínua limpeza e higienização dos hospitais. São Isso. os profissionais de limpeza e conservação. Perfeito. São também, nesse momento, precisam ser valorizados. Então, nós temos um número muito grande de pessoas, eu consigo só ver esses heróis, se conseguir inserir todo mundo no mesmo contexto, porque todos estão imersos na situação. Agora, todos estão extremamente ansiosos, estão cansados, amedrontados e muitos já estão afastados por ansiedade e depressão. Há muitos profissionais que estão se afastando das suas funções justamente por apresentarem quadros depressivos. Já não estão suportando mais. Da mesma forma como o motorista de ônibus, sabe, conduz aquela população que não tem controle nas estações, nos metrôs, então, os condutores, sabe, estão se afastando, sabe, estão sendo afetados na saúde mental. Os nossos policiais que não suportam mais, sabe, todo dia você abre o WhatsApp ali, parece um obituário, sabe, uma coisa assustadora, porque deixou de ser aquele local de prazer, de informação, mas todo dia você vê a foto de alguém ali lutada, sabe, os nossos policiais. Então você vai vendo, vai fazer um montão desse quadro. Nós saímos do médico, do enfermeiro, técnico de enfermagem, fomos lá no auxiliar de limpeza e conservação, passamos com o condutor de ônibus, os policiais, aí você pega os comerciários que trabalham no comércio. Sim. Afetadíssimo, com a ansiedade em relação aos seus compromissos financeiros, a ansiedade em relação aos filhos que ficaram muitas vezes com uma vizinha, com um amigo, e será que esse amigo não participou de uma festinha, de uma aglomeração, não tem um parente infectado? Cara, nós estamos numa situação muito... O que eu fico muito preocupado, muito preocupado mesmo em relação a essa segunda pandemia, a pandemia da saúde mental, como eu costumo referir, é que diferente desta pandemia atual, ela é invisível, né? Porque a pandemia da Covid atual, as pessoas morrem, lotam as UTIs e invariavelmente não tem como esconder esse fato, né? A gente vive ele. Agora, a pandemia de saúde mental que já existe hoje, que vai se seguir com muito mais força nos próximos anos, ela é invisível. Porque, primeiro, a saúde mental é um tabu. Segundo, a saúde mental é algo que você sofre sozinho, muitas vezes na individualidade da sua casa. As pessoas não procuram ajuda. E quais são as consequências, ou quão nefastas são as consequências dessa segunda pandemia, a pandemia da saúde mental? Porque você pode anotar aí. Não vai ser matéria de jornal, alguma coisa do tipo 35% da população brasileira sofre de transtorno de ansiedade causado pela Covid. Porque isso é praticamente impossível até de mensurar. E as preocupações da gestão de saúde vão se sobrepondo e isso acaba ficando em segundo plano. Eu não sei o que vai ser, eu me preocupo muito com isso. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que debater ele bastante, o tema dessa segunda pandemia, que já está acontecendo, que é a pandemia da saúde mental. E que bom que o Brasil, diferente de alguns países do mundo, tem um conjunto de profissionais de saúde mental muito amplo, né? Muito forte. A gente tem uma quantidade muito grande de psicólogas e psicólogos, psiquiatras e terapeutas no Brasil, que com certeza vão ajudar a diminuir o efeito dessa pandemia. Mas com certeza resolver de forma completa não, né, doutor? Eu daria um nome para essa pandemia, a pandemia das sombras. Nós vamos viver o período das sombras após essa pandemia da Covid, da Covid-19. Tá? E você vê esse número, esse quadro impressionante
de pessoas ansiosas, sinais de ansiedade, o próximo passo, caso as pessoas não se encontrem com busca de suporte psicoterapêutico, suporte psiquiátrico, obviamente vai ser o próximo passo da depressão. Sabe? Nós temos que entender que a ansiedade é um gatilho para a depressão. A ansiedade é um gatilho. Se nós não desarticularmos esse mecanismo todo desse gatilho aí, nós vamos acontecer por inúmeros transtornos, principalmente os quatro que nós vivemos hoje. Nós éramos os campeões do futebol, éramos uma nação alegre do carnaval, que eu sempre achei uma grande porcaria, né, do carnaval, mas nós nos tornamos a referência mundial de campeões mundiais de cidade. E, obviamente, alguém está ganhando dinheiro com isso. Eu sempre falo, alguém está ganhando dinheiro em não nos tratar. Quem está ganhando dinheiro com isso? O que está por trás de todo esse descaso com a saúde mental? Visto que o brasileiro é o maior consumidor de ansiogênicos do mundo. Sabe? É uma indústria bilionária. Bilionária, e eu falo para vocês abertamente, sem nenhum medo, é uma indústria bilionária perto, porque a alegria deles é o seu desespero, é o seu desalento, é a sua depressão, é a sua angústia, sabe? Então alguém está ganhando muito dinheiro com isso. E nós precisamos entender por que alguém ganha dinheiro com isso, sabe? Que uma sociedade adoecida mentalmente é muito mais controlada, é muito mais fácil de ser direcionada a lugares que as pessoas precisam estar em relação à estrutura, às estruturas de poder, não é? Então nós temos que pensar justamente nisso, onde é que nós queremos chegar, se os governos não se atentarem e nós não nos cobrarmos, nós profissionais de saúde, nós todos, psicólogos da clínica, cobrarmos do Estado uma política adequada para a pandemia das sombras que está por aí. É a pandemia das sombras. Pandemia das sombras. É uma excelente expressão. Nós vivemos já um pouco dela e, infelizmente, viveremos muito mais nos próximos anos a pandemia das sombras. E não há nada melhor para a gente... Aliás, talvez a principal ferramenta contra a sombra é a luz, né? É a iluminação. A luz. E é isso que eu queria dizer. E a gente acredita aqui na Pling cegamente que a informação, o conteúdo, o conhecimento faz parte do processo de cura, né? A nossa missão é muito disso, né? A nossa missão, ao promover a saúde e bem-estar das pessoas, é promover através da informação. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo um tema, debatendo um tema, falando abertamente sobre um tema, tem um efeito extremamente positivo na sociedade. E ainda que o nosso público de abrangência da nossa live seja pequeno, né? Você vê qualquer artista, qualquer músico faz uma live e junta 1 bilhão de pessoas, 1 milhão de pessoas na rede social. Nós estamos aqui falando de um assunto super importante e conseguimos juntar uma média de 50, 60. Mas ainda assim, eu tenho certeza que a gente está cumprindo com a nossa missão para essas pessoas que estamos ouvindo, né? E isso é uma coisa que me alegra muito. Se houver entre essas 50 ou 60 pessoas aqui consigam levar adiante esse assunto, nós seremos milhões. Isso mesmo. Certa vez um cara chegou com uma semente. Um sábio chegou com uma semente e perguntou para o discípulo dele: o que é isso? O discípulo dele olhou para a semente, pegou, avaliou, analisou. Aí vocês têm pinhão, né? Pinhão. No sul. É semente, não é? É uma semente, sim. Aí ele pegou a semente do pinhão, olhou, analisou. Isso é um pinhão. Não sabe não, isso é uma floresta. Se eu plantar essa semente hoje, amanhã essa árvore vai dar centenas. Se essas centenas caírem ao chão, vão se multiplicar e tornar-se milhares, depois milhões. Então, se nós passarmos a olhar as situações não como um problema, mas como a possibilidade de uma solução, como uma floresta
a qual nós encontramos os recursos para transformar a vida, nós sairemos muito à frente. Então, sabe, eu não consigo ver uma pessoa, eu consigo ver milhares dela, porque amanhã essa live vai ser comentada. Teve uma pessoa aqui, opa, desculpa, deixa errado aqui, não, eu vou funcionar para Tem uma pergunta aqui do Ebiron. Doutores, boa noite. Existe uma faixa etária mais suscetível à ansiedade e a outros problemas emocionais em razão da pandemia? Adolescentes, jovens, idosos? E Sim, aí, Marcos, o que a Ebiron, gente responde? Ebiron é um grande palestrante, agradeço muito pela presença dele, lá das nossas Minas Gerais, tá? Pai da Maria Luísa, tá? Fico muito, muito, muito feliz com a Maria Luísa Neves, filha do Ebiron, fico muito feliz com a sua participação, Ebiron. Não, Ebiron, olha, eu acredito que todos nós estejamos na mesma tempestade, só que barcos separados. Então, determinadas faixas etárias, elas vão sentir esse impacto realmente do isolamento social, da mudança de rotina, das aulas remotas. Cada um vai sentir a sua maneira. É claro que as crianças, do dia 18 de março para cá, sabe, foram de 2020, a mudança veio da noite para o dia, sabe? Nós viramos de ponta cabeça e as nossas relações com o mundo tanto ficaram dentro de casa, tanto é, depois eu vou abordar um tema, não vou criar até agora, tanto é que as crianças, elas se esqueceram naquele momento, porque, cadê meu colega? Cadê minha professora? Cadê minha sala de aula? Cadê meu playground? Sabe? Cadê a minha tarefa? Como é que eu vou realizar isso? E os adolescentes também foram reduzidos nas suas redes sociais. Agora, nós temos que passar para os nossos filhos, sabe? A segurança que nós, pela nossa presença e da confiança que nós apresentamos em relação à nossa postura frente à diversidade dessa intempérie, desse vírus, dessa pandemia. Nós temos que estar, é sempre claro, nós temos os nossos momentos de perda, eu perdi o avô, perdi parentes muito próximos, mas nós temos que ter a clareza da expectativa, da esperança na vida. Sabe? Sim. Nós temos que passar isso para os nossos filhos. E é claro, eles vão estar restritos nas suas relações sociais, vão estar, sabe? Mas nós temos que mostrar para eles que em muitos períodos da humanidade, as pessoas ficaram restritas apenas a determinadas pessoas. E essas pessoas que conseguiram se sobressair nesse momento com base da família, conseguiram ir adiante, romperam caminhos e encontraram soluções magníficas. Nós tivemos vários pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, conflitos terríveis. Sabe? Sim. E nós estamos minimizando a história da humanidade a apenas uma situação. Não digo apenas a uma situação, a mais uma situação. Eu vejo que essa pandemia é mais uma situação, só que ela vai ser iniciadora de uma situação que é a pandemia das sombras, e essa sim vai ser muito mais grave que todas as outras da história da humanidade. Sim, eu tenho certeza absoluta disso. A mais grave de Então, todas ainda está por vir. Maria Luísa, procure ficar próximo dos seus pais, sabe? Procure ler um bom livro, procure conversar com seu pai, que é um grande palestrante. Procure inspirar-se no tema dele, que é um tema relacionado ao medo, sabe? Para que você possa, amanhã, brilhar nos palcos da vida. Eu sei que você vai ser brilhante, Maria Luísa, vai ser como seu pai é. Que Abraço, legal. Ebiron. Que legal. Muito importante a participação. Depois eu quero que você me passe o contato, que eu quero conhecer ele. Vou passar com maior satisfação. A Gabriela Castro aqui. Posso dar uma olhadinha nos nossos participantes aqui? Claro que sim, claro que sim. Eu sou curioso, gente. Sou curioso. Não sei se para você fica melhor. Teve uma pessoa que agora há pouco falou que a irmã dela trabalha no hospital. Eles haviam conversado. Deixa eu ver se eu encontro. Ela havia conversado com a irmã que diversos colegas haviam solicitado a participação. Então você vê já as consequências têm infelizmente graves. Só que ninguém mostra isso.
Nós queremos mostrar a beleza da vacina chegando, sabe, do caminhão sendo empurrado, os governadores carregando aquelas toneladas de ingredientes lá para a produção de vacina, mas queremos mostrar realmente que é um espectro da tristeza muito grande, porque isso aí corre com valores, e esses valores muitas vezes não vão ser repassados para a saúde. Verdade. Mas eu estou usando essa plataforma da para fazer um discurso não ideológico, mas um discurso em defesa da ciência, da psicologia. Estamos super alinhados com isso. E o senhor sabe que quase tudo que é bom dura pouco e as coisas que são maravilhosas duram menos ainda, né? Eu costumo brincar. Você quer me falar que a live está acabando, né? Quero. Super educado, né? Eu quero dizer que 1 hora na esteira parece um dia inteiro, né? E 45 minutos batendo esse nosso papo aqui parece que foram, nossa, 2 minutos, né? De tão legal que foi. Então eu quero, Marcos, eu quero assim te deixar a palavra final para tu poder, enfim, dar a tua mensagem, mas eu quero dizer que foi um prazer enorme falar contigo. Eu acho que esse nosso tema, nós vamos falar de novo sobre isso. Eu gosto muito dessa ideia de debater a questão da pandemia das sombras. Tu acabaste de definir um nome para isso, eu não tinha pensado no nome para isso. Eu acho que é isso mesmo. E muito obrigado de coração pela tua participação. Aqui na Pling a gente tem esse objetivo e a gente leva muito a sério ele, de promover a saúde e o bem-estar das pessoas através da informação. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente só consegue fazer isso quando quando especialistas em saúde como o senhor se dispõem a, numa quarta-feira, hoje é terça-feira, né? Véspera de feriado, às 19 horas da noite, bater um papo super legal, profundo e ao mesmo tempo descontraído sobre um tema tão importante como esse. Muito obrigado pela tua participação. Paulo, eu agradeço imensamente pelo convite, muito honrado. E vou falar para você que está me ouvindo aí, que ainda vai conhecê-lo. Sabe? Nós nos tornamos parceiros e eu tive uma surpresa muito interessante. Até comentei com você mais cedo. Sabe? Nós tivemos 6 visualizações no Instagram de um psicólogo que mal sabe mexer nesses troços de informática. Sabe? Mas foi uma surpresa muito grata para nós. Nós temos visto a evolução e a Pling sempre nos acompanhando, oferecendo suporte, produzindo material, fazendo um trabalho muito importante. E eu tomo a liberdade em convidá-lo, amigo que ainda não conhece, para vai lá, converse com o Godoy. O Godoy está por aí ainda? Deve estar aqui com a gente, sim. Na live eu acho que ele ainda está. está. Na empresa, né? Foi Na o primeiro empresa, contato. na empresa ele é móveis e utensílios, o Godoy, né? Ele e a nossa família de plingers aqui, como a gente chama, a gente não perde ninguém não, Marcos. Somos uma família unida em prol de uma causa maior aqui, todos. Foi o meu primeiro contato com a Pling, sabe? Não me esqueci até hoje, olha o quanto foi importante, né? E isso para você que quer dar uma alavancada na rede social, é o caminho, gente, é minha sugestão. E para terminar, eu só vou contar uma história. Conte. Bem rápido. Conte. Bem rápido. Olha como é que é a ansiedade, né? Certa vez, uma mulher estava passando na porta de uma caverna. E, de repente, essa caverna tinha uma pedra fechada lá dentro. Mas ela sabia que dentro daquela caverna tinha um tesouro muito grande. E ela ficava, todos os dias, ela passava na porta daquela caverna com a sua pequena. Pessoa tentando naquela caverna, cadê alguns minutos só, que tem um tesouro calculado. Certo dia ela estava passando e a pedra rolou e abriu. E ela escutou uma voz que veio lá de dentro. Olha, tenho visto você passar por aqui várias vezes e pedir para essa pedra abrir. Hoje eu vou abrir a pedra. Você vai entrar, mas por favor, não esqueça do mais importante. E ela entrou lá, não sei o que, papapá, e pega castiçais de ouro, e pega joias ali, pega diamantes, pega isso, levantou a saia, fez uma sacola com a saia e encheu de moedas de ouro e saiu. De repente a voz falou assim, você tem só mais um minuto, eu vou aproveitar. Pegou brinco, pegou anéis, saiu dali bilionário, e a pedra rolou e fechou. De repente, quando essa pedra rolou e fechou,
Ela escutou a voz novamente. Cadê o principal? Ela disse. Então, por favor, não esqueça do principal da sua vida em troca de uma das riquezas do nosso mundo, que é a maior riqueza que ela está dentro de si. Procure todos os dias, seja seu melhor amigo, abrace-se, diga para si mesmo todos os dias após o banho, olhando no espelho, eu me amo. Isso não é narcisismo. Narcisismo é você tentar exaustivamente ser forçado, ser reconhecido, ser visto. Isso é o maior traço do império do ser humano. Então, seja você mesmo, ame-se, porque você vai ser muito feliz. Conte comigo também. Vai lá no meu Instagram, visita lá as postagens que eu faço com base na produção da Pring, que nós somos grandes parceiros. Paulo Esteves, um abraço. Viu, meu irmão? Marcos Fleury, um beijo no teu coração e obrigado pela Beijão. oportunidade, viu? Tchau, tchau. Obrigado, irmão. Um abraço.